Muito bom dia, manhã de domingo. O Viva Mais abre o mês de abril com informação de utilidade para o seu domingo. Veja só o que vem por aí. Como está a situação atual do Hospital da Unimed Sergipe diante do aumento no número de casos da Covid-19? Dia Mundial da Saúde em meio à pandemia, uma reflexão que vale a pena conferir. Meu filho é autista e agora? Veja também, saúde bucal, mitos e verdades ajudam a clarear as ideias. E ainda, a receita da semana é para incrementar a sua Páscoa, muffin de cenoura com cacau. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa de hoje falando sobre como está a situação atual no Hospital da Unimed Sergipe, com todo esse aumento no número de casos da Covid-19. E para mais detalhes, eu converso agora com o médico Lucas Chagas, que é o novo diretor técnico do hospital. Seja muito bem-vindo, doutor Lucas, ao Viva Mais. E eu já inicio aí com uma pergunta que muita gente quer saber a resposta. Como é que está a disponibilidade e a ocupação de leitos do Hospital da Unimed hoje? Muito bom dia. Olá, Karine. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. É sempre bom esclarecer um pouquinho a sociedade nesse momento que a gente está vivendo, correto? Então, respondendo a sua pergunta, como que está o Hospital da Unimed Sergipe hoje? Está com um atendimento muito grande, muito maior do que foi na primeira onda, certo? A gente está tendo em média, nesse mês, um atendimento superior a quase 50% do que foi no pico da primeira onda. Então, sim, o atendimento está muito grande, mas a gente está conseguindo dar esse suporte aí aos pacientes. Vocês ampliaram aí o número de leitos específicos para a Covid também, não é verdade? Foi um movimento inevitável, né? Porque, como eu falei agora, o atendimento na urgência foi superior, a quantidade de pacientes internados foi maior, a gravidade dos pacientes, como já é sabido pela sociedade, foi maior, o tempo de internação foi prolongado. Então nós não tivemos opção, nós tivemos que aumentar a quantidade de leitos de pacientes internados com Covid. Tá? As pessoas elas ficam aflitas em relação à urgência e emergência, porque a gente soube, né, que teve hospital da rede particular que chegou a fechar a urgência e emergência no atendimento para adultos. Graças a Deus a Unimed está aí resistindo, né, com todo esse trabalho em conjunto. Vamos lá. Cada hospital tem suas nuances e suas disponibilidades. Lá no Hospital da Unimed a gente conseguiu, com esses remanejamentos, a gente conseguiu manter esse suporte e pretendemos continuar com esse suporte, tá? Não passa pelo nosso planejamento fazer nenhum movimento nesse sentido. Mas, como eu disse, são nuances diferentes. Certo. Hoje, para que as pessoas fiquem tranquilas aí, caso precise de uma urgência e emergência, tá tudo ok com o hospital? Não tranquilo como a gente gostaria, com o conforto que a gente gostaria, com a agilidade que a gente gostaria. Claro. Porque a partir do momento que a gente tem esse aumento exponencial no número de casos que procuram a urgência, a gente não tem conseguido acompanhar na mesma velocidade que o Covid tem demandado tudo isso que eu falei. Sim. Mas sim, a gente tem conseguido dar esse suporte, esse atendimento, como preconiza toda a ciência. Doutor Lucas, o Hospital da Unimed ele vem sendo aí considerado referência, né, no enfrentamento à Covid-19 no nosso estado, e isso devido a uma série de fatores. Um deles, por exemplo, é que foi o único hospital que conseguiu montar, foi o primeiro que conseguiu montar um laboratório próprio para a realização dos testes PCR, não é isso? Então, a gente parte do princípio que o atendimento ao paciente ele não é só no intra-hospitalar. A gente parte do princípio que o paciente ele precisa ter o diagnóstico, até para se poder fazer a reclusão domiciliar dele, para evitar a transmissão na sociedade. Então, sim, a gente entende que tem o paciente que precisa de um atendimento intensivo na UTI, mas a gente entende que também temos os clientes, os
os beneficiários do sistema Unimed, que eles precisam do seu diagnóstico para ficar em casa e isso colaborar com a diminuição da transmissão do vírus. Verdade. É um momento, doutor Lucas, delicado. Vocês, inclusive, perderam colegas de trabalho, estão aí incansavelmente, né, nessa luta contra esse inimigo invisível. Então é importante a gente aqui parabenizar e reconhecer o trabalho desses profissionais aí da linha de frente, né? Com certeza. O hospital, quem vê de fora, vê uma caixa de tijolos, né? Vê um prédio. Mas quem está lá dentro são pessoas. São pessoas pacientes, mas são pessoas colaboradores que estão se dedicando até de forma exaustiva, inclusive, porque uma das deficiências que se tem tido no mercado é de profissionais qualificados. Mas o pessoal tem se doado bastante, até de forma exaustiva, repito, mas sem eles, nenhum atendimento seria possível. Verdade. Um dos fatores que a gente pode ressaltar aqui também é a questão da humanização no atendimento. A gente sabe que os pacientes infectados com a Covid-19 não podem receber visitas, mas a equipe dos profissionais sempre procura um jeito, formas de estreitar essas relações com os familiares, não é verdade? Então, esses são alguns dos melhores elogios que a gente recebe no hospital. É quando o familiar ou o próprio paciente, depois que vai de alta, eles elogiam a forma humana como eles foram tratados. Lá nós criamos uma central de comunicação com os pacientes, uma central de comunicação com os familiares, porque a gente sabe que o contato com os familiares é importante, não só para o paciente ter a ciência de que os familiares sabem como ele está evoluindo, mas para dar um conforto aos pacientes que não conseguem estar juntos, seus entes queridos. É verdade. Tem outras ações aí, como apresentação musical no hospital, né, orações, para fortalecer, né, a fé nesse momento. Com certeza. Nesses momentos que a gente está internado, a gente tem que se apegar à fé, a gente tem que se apegar a outras formas também de conseguir diminuir a dor da mente, né? Porque tem a dor física, mas tem a dor da mente. E a gente tenta fazer essas manobras, essas atitudes para poder facilitar esse acalmar da mente. Dos colaboradores, dos funcionários e, bom, é isso. É verdade. Por todo esse trabalho aí, esse esforço em conjunto, a Unimed Sergipe, ela foi reconhecida, inclusive, e aplaudida pelo sistema Unimed, né? Sim, e vamos continuar buscando sempre melhorar essa qualidade. Qualidade é algo que nunca está bom o suficiente, né? Então, por mais que a gente consiga receber prêmio, por mais que a gente consiga manter esse nível de qualidade, mas a gente sempre vai buscar alguma forma de continuar melhorando. Então é bom deixar isso claro, inclusive, que mesmo nesse momento de dificuldades no atendimento, dificuldades no acesso à saúde, nós estamos conseguindo manter o nosso nível de qualidade e nós vamos continuar buscando isso, sempre. Ok, doutor Lucas, para a gente encerrar agora a nossa entrevista, fica aí essa mensagem que a força-tarefa continua e que as pessoas precisam cooperar com as medidas preventivas, não é verdade? Exatamente. Nós atingimos um pico maior que o que foi na primeira onda e a gente só vai conseguir sair dessa com o apoio da população, respeitando o isolamento social, utilizando máscara, utilizando álcool em gel, lavando as mãos, todas essas coisas que todos já estão bem familiarizados, mas que a gente precisa do apoio da população nesse momento. É verdade. E o perfil mudou também um pouco aí, né, doutor Lucas? De pessoas... Mudou. De pessoas internadas? Mudou. Isso. Mudou sim. Como eu falei há pouco, nessa onda nós tivemos pacientes mais jovens, então aquela história de que se tinha na primeira onda, de que o paciente jovem é imune, paciente com 25, 30, 40 anos são imunes, a gente viu que essa onda não respeitou muito essa lenda urbana, não, porque se tornou lenda urbana. Porque o motivo que nós estamos tendo pacientes com um internamento mais prolongado é justamente porque está tendo pacientes mais jovens. Então, inclusive os jovens, por favor, colaborem, porque
nós precisamos respeitar essas medidas. É verdade. Então ficam aqui os votos de que as pessoas se conscientizem e que o maior número de pessoas possam receber, né, a vacina em massa. É o que esperamos, né? É verdade. É o que queremos. Essa vacinação que consiga chegar a todo mundo logo. Ok, doutor Lucas, muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Muito obrigado. Ok. No próximo bloco, como lidar diante de um diagnóstico de autismo e mais, mitos e verdades sobre saúde bucal. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A parceria entre a Unimed Sergipe e a Copanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Tá esperando o quê para cadastrar sua digital na Unimed? Com ela, você ganha praticidade para confirmar sua identidade. Impede que outra pessoa use seu plano de saúde em caso de perda ou roubo do cartão. Não precisa mais de senha e tem maior segurança em atendimentos, evitando cobranças indevidas. Verifique se a sua Unimed oferece esse recurso e cadastre-se agora mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e veja só. Na última sexta-feira, dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Receber a notícia de que seu filho ou alguém próximo é autista assusta no primeiro momento, mas a informação ajuda a quebrar barreiras e preconceitos. Olá! No Viva Maternidade de hoje, vamos falar sobre autismo. Quando os pais recebem o diagnóstico de autismo de um filho, é comum que eles sintam um misto de sentimentos. O primeiro pode ser a frustração. A frustração vem da ideia de que eles desejaram um filho ideal, ou seja, sem qualquer tipo de singularidade no sentido de qualquer alteração no desenvolvimento. E o autismo é um conjunto de alterações no desenvolvimento. Eles também costumam sentir muitos medos. Medo das dificuldades que seus filhos possam vir a enfrentar, medo de não saber como agir, medo de não saber cuidar desse filho, medo de como será a vida desse filho com algumas limitações, dos preconceitos, e alguns também sentem uma sensação de culpa, que não é saudável, já que eles não fizeram nada para contribuir ou para provocar essa alteração no desenvolvimento de seus filhos. Então, como lidar com esse diagnóstico de autismo? Bem, algumas coisas a se fazer. A primeira é aceitar essa dor e entender que você precisa passar por ela. Você precisa aceitar essa dor, acolher-se, conversar com as pessoas ao seu redor, expressar seus medos, suas angústias, conversar e buscar profissionais de saúde, porque são pessoas qualificadas para lhe dar informações, retirar dúvidas, dar explicações corretas sobre como é o quadro de autismo, o que significa, quais são as potencialidades e as limitações. Aceitar que cada um tem um tempo para lidar com essa dor e que não quer dizer que você não gosta do seu filho, você está frustrado por ele ter uma alteração. E sim que você está frustrado porque todos os pais fazem uma idealização de seus filhos. Então, eles sempre esperam que venha um filho idealizado, perfeito, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, é importantíssimo buscar se informar por fontes seguras sobre o assunto, entender melhor e analisar caso a caso. Com o tempo, vocês vão aprender a conhecer o seu filho, entender quais são as potencialidades dele, quais são as características,
onde estão as dificuldades específicas dele e quais são as formas de lidar com essas dificuldades para que a vida de vocês se torne mais facilitada. E aí vocês vão aprender e entender que o autismo não vai trazer só dificuldades, ele vai trazer algumas singularidades. Então, algumas coisas sobre a forma como seu filho vai enxergar o mundo vão ser diferentes, não necessariamente ruins apenas. Eles podem ter eles têm um outro jeito de expressar os sentimentos, um outro jeito de socializar, um outro jeito de interagir com o mundo. E à medida que você vai aprendendo, observando e trabalhando, né, junto aos profissionais com o seu filho, você vai entendendo qual é a forma específica dele de demonstrar e de interagir. E aí você também vai conseguir descobrir quais são as potencialidades dele. Sem dúvida, o conhecimento e o amor vencem qualquer dificuldade. E agora vamos saber o que é verdade e o que não é quando o assunto é o cuidado com a sua boca. Chiclete sem açúcar auxilia contra as cáries. Verdade ou boato? Verdade. Os chicletes, desde que sem açúcar, eles podem ser coadjuvantes ao combate das lesões iniciais de cárie. Mecanicamente, o ato da mastigação do chiclete faz com que o chiclete remova esses resíduos de alimentos que ficam depositados nas superfícies dos dentes. Fisiologicamente, o ato da mastigação faz com que a produção de saliva seja aumentada e, por sua vez, a produção de saliva torna o ambiente da boca menos ácido, dificultando assim o desenvolvimento das lesões iniciais de cárie, já que a cárie, para se desenvolver, ela precisa de um ambiente bucal mais ácido. Alimentos com corantes escurecem os dentes. Verdade ou boato? Verdade. Os alimentos pigmentados, como nós chamamos, eles podem sim escurecer os dentes, mas para isso é necessário dois fatores: o fator frequência e o fator tempo. Se o paciente consome frequentemente alimentos pigmentados ou alimentos com corantes, alimentos corados, e se o paciente passa muito tempo após a ingestão desses alimentos frequentemente sem higienizar os dentes, isso vai favorecer, vai facilitar o escurecimento dos dentes. O dente do siso deve ser sempre extraído. Verdade ou boato? Boato. Nem sempre o siso, ou terceiro molar, como nós chamamos, eles precisam ser removidos. Desde que o dente esteja em oclusão, esteja no seu posicionamento correto, esteja alinhado com os demais dentes, ele não precisa ser removido. Caso contrário, se ele nasce em uma posição desfavorável, aí é necessário a remoção dele. Bicarbonato de sódio ajuda a clarear os dentes. Verdade ou boato? Boato. Bicarbonato de sódio não clareia os dentes. Bicarbonato de sódio, carvão mineral, carvão ativado não clareia os dentes. Muito pelo contrário. Essas substâncias fazem com que o esmalte do dente seja desgastado. E isso vai prejudicar a saúde bucal do paciente. Além do esmalte do dente ser desgastado, isso também vai prejudicar a saúde periodontal. Acontece frequentemente pacientes com lesões em gengiva por conta de uso de bicarbonato de sódio, carvão ativado. Clareamento dental só deve ser executado sob supervisão de um cirurgião dentista. A higienização noturna é a mais importante. Verdade ou boato? Verdade. A escovação noturna é a escovação mais importante do dia, porque durante o sono o nosso fluxo salivar é diminuído e isso faz com que o ambiente bucal se torne mais ácido, favorecendo as lesões iniciais de cárie. Dormir com os dentes limpos e escovados faz com que dificulte o desenvolvimento de lesões iniciais de cárie. Então é verdade. Enxaguantes bucais podem substituir a escovação. Verdade ou boato? Boato. Enxaguantes bucais não devem substituir a escovação. Os enxaguantes bucais eles servem como auxiliares da escovação.
E também pode ser usado, prescrito pelo cirurgião dentista, orientado o seu uso por um cirurgião dentista, para combater infecções como gengivites, auxiliar o tratamento de periodontites, que são lesões em gengiva ou em ossos de suporte dos dentes. Mas não deve ser substituída a escovação pelo uso de enxaguantes bucais. Bebês que ainda não possuem dentes não precisam realizar higienização oral. Verdade ou boato? Boato. Crianças, mesmo que não tenham ainda dentes, precisam sim ter a sua boca higienizada. Na nossa prática clínica diária, nós orientamos os cuidadores dessas crianças ou as mães a higienizarem da seguinte forma. Vai lavar as mãos, pegar uma gaze, umedecer com soro fisiológico ou água, filtrada de preferência, enrola a gaze no dedo indicador e vai fazendo com cuidado para não machucar a higienização de toda a cavidade oral dessa criança. E um alerta, mesmo após a amamentação, mesmo crianças que não se alimentem de comida, que se alimentem exclusivamente da mama do leite materno, elas também devem sim ter a sua boca, a sua cavidade oral higienizada. Legal, né? Nada de achismos. Informação de fonte confiável faz toda a diferença. A seguir, Dia Mundial da Saúde pede uma reflexão sobre o momento delicado que estamos passando. E ainda, a receita de um muffin de cenoura com cacau para incrementar a sua Páscoa. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A parceria entre a Unimed Sergipe e a Copanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O aquecimento global é causado principalmente pela emissão de gases poluentes que aprisionam o calor do Sol na atmosfera terrestre. Nos últimos anos, a quantidade emitida desses gases tem sido maior do que a capacidade do meio ambiente de neutralizá-los. O primeiro passo para reduzir esse efeito é quantificar essas emissões e gerenciá-las. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Estamos de volta e olha só. Na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Que saúde é essa? Que reflexões a pandemia do coronavírus pode trazer para a gente? Acompanhe. Bom dia, hoje eu estou aqui a convite do Viva Mais para falar um pouco sobre saúde. O que é saúde? Dia 7 de abril a gente comemora pela OMS o Dia Mundial de Saúde. E saúde não é uma simples ausência de doenças, é muito mais do que isso. Saúde é um estado de bem-estar, bem-estar físico, bem-estar psíquico, bem-estar espiritual. Como que a gente pode promover saúde? Que eu posso ter uma doença crônica, eu posso ser um hipertenso bem controlado e me sentir totalmente saudável. Por quê? Porque eu faço atividade física, porque eu me alimento bem, porque eu tenho uma família que me apoia, que me ama, porque eu agradeço mais do que eu reclamo ao longo do dia, porque os meus pensamentos, o que está presente na minha cabeça são pensamentos positivos, são pensamentos de prosperidade, são pensamentos de projetos que me trazem felicidade. Então esse bem-estar
psíquico, né? Que é normal, é natural a gente ter situações de tristeza, de ansiedade, né? Mas o modo como a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso espírito lida com essas situações de dificuldade, né, ajuda a gente a passar por cima disso e continuar produzindo saúde, né? Então, uma boa alimentação, atividade física regular, né, uma família que te apoia, que te dá afeto, que te dá carinho, um trabalho que te promove felicidade, que te traz bem-estar, que te traz alegria, né, de fazer aquilo. E um espírito, né, um espírito bem cuidado. E quando eu falo em saúde espiritual, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de quantas vezes a gente agradece ao longo do dia. Eu estou falando de gratidão, então eu estou falando de produção de amor, de produção de carinho. Estou falando de produção de uma sensação de bem-estar, de doação, de como é que a gente cuida do nosso sagrado, do nosso eu sagrado, né? Do que é sagrado para você, seja por meio da religião ou não, para quem não tem religião, né? A gente pode também ter uma saúde espiritual bem cuidada, independente da religião, né? E da opção religiosa de cada um. Então o recado que eu deixo hoje para vocês, num momento tão difícil que é esse da pandemia, né, de que a gente vê tantas notícias de sofrimento, de tristeza, é que a gente tenha o nosso templo, que a gente tenha o nosso cuidado com o meu eu, a minha individualidade. E esse meu eu bem cuidado, né, vai fazer com que todos nós juntos passemos por isso com mais força, com mais serenidade, né, com mais tranquilidade. Desejo a todos vocês, né, uma vida cada dia mais feliz, porque se a gente está feliz, a gente tem saúde. Um abraço a todos. Que venham dias melhores para todos nós, né? E agora vamos à receita que vai dar ainda mais sabor à sua Páscoa. Muffin de cenoura com cacau. A cenoura é excelente fonte de vitamina A, além de ser rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, fósforo, cálcio, potássio e sódio. Contribui para o bom funcionamento da visão, da pele e para a saúde dos cabelos. Nesta receita, ela é a base da massa do tradicional bolo de cenoura. A diferença é que aqui acrescentamos cacau à massa, o que deixa a receita mais saborosa. Preparado para anotar? Viu só? Cenoura e cacau tem tudo a ver com uma Páscoa saudável. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.cop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa Sempre Unimed SE. No próximo domingo tem uma entrevista sobre doença de Parkinson e muito mais. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.